A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à nossa aula 10 da Escola Dominical, que é o Amigo Música. Então, para a gente começar aqui o nosso dia, nós vamos ler o nosso versículo, que está no livro de Salmos, capítulo 100 e versículo 4, que diz bem assim: Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Salmos, capítulo 100, versículo 4, Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre um rapazinho que se chamava Davi. Davi, ele era o filho mais novo de um homem que se chamava Jessé, e na casa dele, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então, o pai dele, Jessé, tinha muitas ovelhinhas e Davi cuidava dessas ovelhas. Então, todos os dias pela manhã, Davi acordava, pegava essas ovelhas e levava elas para comerem gramas verdinhas, para beberem água no riacho. Davi cuidava delas para que nenhum animal pegasse elas. Então, ele tinha um carinho muito grande por essas ovelhas. Enquanto elas comiam ali a grama verdinha, enquanto elas bebiam, Davi, ele gostava de tocar um instrumento. Então, o instrumento que ele gostava de tocar era a harpa. Vocês conhecem a harpa? Sabe qual que é o barulho, né, que uma harpa faz? É um instrumento muito bonito, então vou colocar aqui o som de uma harpa, né, o som que esse instrumento aqui faz. Então Davi, ele ficava ali, tocando a harpa dele, para agradecer a Deus por tudo que Deus era para ele, por tudo que Deus fazia por Davi naquela época. Davi, ele era muito agradecido. Então ele ficava ali assistindo as ovelhas dele comerem a grama, beberem a água, enquanto isso ele ficava tocando a sua harpa em louvor a Deus. Então, crianças, nesse mesmo tempo que Samuel estava ali tocando a sua harpa, estava cuidando das suas ovelhas, o povo de Israel, que a gente sempre estuda, né? O povo de Israel, ele não tinha um rei naquela época. Então, ao invés disso, eles tinham um profeta, que era Samuel. Samuel é aquele mesmo Samuel que a gente viu na aula passada. Então, Samuel é aquela criança que ouviu a voz de Deus e aí ele cresceu, né? Continuou seguindo os passos de Deus e se tornou um grande profeta para Israel. Então, tudo que Deus queria falar com o povo dele, tudo que Deus queria corrigir, ensinar para o povo, Deus falava para Samuel e aí Samuel passava esse recado para todo o povo de Israel. Então, nessa época, eles não tinham rei. E o povo de Israel começou a notar os outros povos, né, que viviam em volta deles. E o povo de Israel virou para Samuel e falou bem assim: Samuel, todos os outros povos têm um rei, menos a gente. Então a gente também quer ter um rei, né? Todo mundo tem, por que a gente não tem um rei também? Então o povo de Israel, eles não entendiam que naquela época era o próprio Deus que guiava eles, né, por meio do profeta Samuel. Eles não entendiam que o rei dos reis, né, uma pessoa, o Senhor Todo-Poderoso estava guiando eles nesse caminho. Eles queriam um rei humano, eles queriam uma pessoa ali para guiar eles, ao invés do profeta Samuel, que era usado por Deus. E aí o povo de Israel, ele pediu tanto, mais tanto, né, para Samuel essa ideia de terem um rei, que Samuel um dia foi lá pro Papai do Céu, começou a conversar com Deus, e aí Deus respondeu a Samuel. Deus disse bem assim: Samuel, já que eles querem tanto um rei, então vamos dar para eles um rei, né? Então você fala assim para eles: Samuel, vocês podem escolher um homem aí do povo de Israel para ser o rei de vocês, né? Vocês querem tanto rei, então pode escolher um rei aí do povo de Israel para ser esse rei. Então Samuel foi contar, né, o que Deus tinha falado para ele, para o povo de Israel, e o povo de Israel ficou muito animado, porque Deus tinha ouvido a eles, né, Deus tinha aceitado o pedido deles de ter um rei. Então eles começaram a pesquisar, a procurar entre todos os jovens da cidade de Israel, do povo de Israel, quem seria um bom rei para eles, na visão deles, né. Então eles começaram a notar um jovem que se chamava Saul. E esse jovem, ele era muito forte, ele era alto, ele era bonito. E aí na cabeça dos israelitas, né, eles olharam ali para a aparência dele e falaram: a gente acha que ele vai ser um bom rei, né? Então eles votaram, coroaram Saul como rei de Israel. Bom, aqui o Saul foi o rei de Israel. E aí Deus, né, foi lá e colocou sobre Saul o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus na vida de Saul, para que ele pudesse ser sábio e guiar o povo de Israel em tudo que eles precisassem. Só que o que aconteceu? Saul, com o tempo, ele começou a não dar ouvidos à voz de Deus, ele começou a não obedecer o que Deus queria que ele fizesse. Então Saul começou a governar o povo de Israel de acordo com o que ele queria, e não mais de acordo com o que Deus queria para o povo dele. Ele começou a fazer muitas coisas erradas. E aí, por conta disso, lembra do Espírito do Senhor que tinha entrado aqui na vida do rei Saul? O Espírito do Senhor saiu do rei Saul e no lugar dele veio um espírito do mal sobre a vida dele. Então esse espírito do mal fazia com que Saul não tivesse paz, crianças. Saul, ele tentava dormir de noite e não conseguia, ele tinha muitos pesadelos, ele não conseguia se acalmar no dia a dia dele, porque ele fazia tanta coisa errada que os espíritos maus se aproveitaram disso para começar a atormentar a vida do rei Saul. Ele não conseguia ter paz, crianças. Até que um dia, os funcionários, né, os servos ali do rei Saul, notaram o quanto que ele estava ficando triste, desesperado por não conseguir ter paz na vida dele. Né? Ele tentava dormir, ele tentava ter calma, ter paz, e ele não conseguia por conta desses espíritos maus. E aí, Saul, ele ficava atormentado dentro do palácio dele, até que um dos servos dele falou bem assim: Saul, procura alguém que saiba tocar harpa, porque a harpa é um instrumento tão bonito, né, que dá tanta paz pra gente quando a gente ouve esse instrumento. Então ele falou: procura alguém que saiba tocar harpa, porque aí toda vez que esse espírito mal vier aí te atormentar, essa pessoa vai tocar harpa pra você, uma pessoa que saiba tocar harpa, né, vai tocar harpa pra você, o espírito mal vai sair de você e você vai voltar a ter paz, você vai conseguir se acalmar. E aí um outro servo lembrou de quem?
lembrou de Davi. Davi, ele sabe tocar harpa, não é? Então ele lembrou de Davi e ele falou para Saul bem assim: Saul, eu conheço um jovem que se chama Davi. Davi, ele é valente, Davi, ele sabe falar bem. E o principal é que Davi é temente a Deus, Davi é um servo do Senhor. Então ele contou pro rei Saul tudo isso, né? Que Davi sabia tocar harpa e que Davi poderia ir ali no palácio para tocar para ele, para que ele pudesse se acalmar, né, desses espíritos maus que estavam atormentando ele. Então Saul estava tão desesperado que ele aceitou e chamou Davi para ir ficar no palácio dele tocando para ele. Então toda vez que ele começava a ficar desesperado, né, que ele se sentia mal, se sentia triste, angustiado por conta dos espíritos maus que ficavam ali atormentando ele chamava Davi. E aí Davi pegava o quê? Ele pegava sua harpa e tocava ela, né, ó. Davi começava a tocar a harpa pro rei Saul. E aí aquele som era calmo, né? Aquele som acalmava Saul e ele conseguia descansar, conseguia dormir sem pesadelo. Ele conseguia, né, ficar livre desses espíritos malignos que estavam atormentando ele, quando Davi tocava a harpa dele. Então, crianças, essa lição que a gente viu hoje nos mostra o quanto que o louvor ele é importante na nossa vida, né, de cristão. O que é um louvor, pra gente começar? Um louvor é toda música que a gente canta para Deus. Então é o louvor, através do louvor, que a gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, agradecer pela nossa família, pela saúde, por Ele cuidar da gente todo dia. O louvor ele serve para agradecer a Deus por tudo que Ele é, não só pelo que Ele faz, mas também pelo que Ele é na nossa vida, né? Por Ele ser tão bom, por Ele ser fiel. Isso que é um louvor, por isso que ele é tão importante pra gente. Vocês acham que o mal gosta de ver a gente cantando louvor, crianças? Claro que não, o mal ele não gosta de ouvir a gente cantando esses hinos porque eles agradecem a Deus. Então o mal ele sai correndo quando vê a gente louvando, quando vê a gente adorando a Deus, servindo a Ele. Então daí a importância, ó, da gente sempre louvar a Deus com alegria, né? Deus tem sido tão bom pra gente, então a gente pode cantar de qualquer jeito pra Deus. A gente nunca pode fazer nada de qualquer jeito pra Deus, não só cantar, né? Pra Deus tudo tem que ser feito com alegria, tem que ser feito dando o seu melhor. Porque Deus, ele é tão bom pra gente, ele cuida tão bem da gente, né? Que ele merece também que a gente faça as nossas coisas bem feitas, né? Com gratidão a ele. Então foi essa a aula de hoje, crianças. E antes da gente ir pros nossos desafios, eu vou mostrar como é que tá a pontuação da nossa aula passada. Eu não vou mostrar aqui a historinha que vocês contaram, tá bom? Mas eu ouvi tudo e realmente ficou muito bonito. Parabéns pro Caleb, parabéns pro Josué, pra Maria Fernanda, pra Bia, porque vocês cumpriram muito bem essa tarefa, né, que eu dei pra vocês. Então agora eu vou mostrar como é que ficou a pontuação. Antes de tudo, a Maria Fernanda, ela tá com 106 pontos. Eu queria pedir perdão, né, porque no grupo do WhatsApp eu coloquei que estava com 116 pontos. Eu calculei errado, mas é 106 pontos, tá bom? Tá aqui o desafio dela. O Josué, ele está com 118 pontos e tá aqui o desafio dele. O Caleb, ele está com 128 pontos e tá aqui o desafio dele. A Emily, ela está com 14 pontos e tá aqui o desafio dela. Por fim, mas não menos importante, a Beatriz, ela está com 128 pontos e tá aqui o desafio dela. Parabéns, crianças, por terem realizado, né, esses desafios que eu passei na aula passada. Não só na aula passada, mas parabéns por estarem seguindo firme nesse desafio em todas as lições. Parabéns também para os pais, porque eu sei, né, eu tenho certeza que os pais estão sempre ajudando vocês também. Então, parabéns para a Daiane, para o Jurimar, parabéns para a irmã Mara, né, para o marido dela, parabéns para a irmã Nayane, parabéns, né, para a Luciana, para o Manuel, para os outros pais também que eu esqueci de dizer o nome, né, para a Kessia, né, para o Raimundo, parabéns para todos os pais que estão ajudando as crianças a fazer esse desafio, né, que Deus recompense vocês por estarem, né, fazendo com tanto afinco, por não perderem nenhuma lição. Então vamos para o nosso primeiro desafio? Para o nosso primeiro desafio nós vamos precisar de um pedaço de papel ou de um pedaço de EVA se você tiver, tá? Então ou papel ou EVA, você que escolhe. E o que a gente vai fazer? Né, Davi ele tocava um instrumento. Que instrumento que era esse mesmo? Esse instrumento era a harpa, não era? Então nós vamos aqui tentar, ó, desenhar uma harpa. Tá bom? Então a harpa era mais ou menos assim, eu vou desenhar aqui, ó, no meu papel. Eu desenhei aqui com lápis, eu não sei se vai dar pra ver, ó, mas eu desenhei com lápis e agora eu vou cortar em volta dessa harpa. Então agora, ó, eu cortei aqui a harpa e agora nós vamos fazer um buraco aqui dentro dela com a tesoura. Então pede aí a ajuda de alguém pra fazer um buraco aqui dentro dela. Então eu cortei, ó, crianças, ficou desse jeito por dentro. E agora nós vamos precisar de alguma coisa pra imitar os fios, né, aqui da nossa harpa. Ó, a gente dedilha ela pra tocar, não é? Então a gente vai precisar ou de fio de barbante, ou então de fio dental, de canudo, de alguma coisa que seja nesse formato, né? Pra gente colocar ali dentro da nossa harpa. Então aqui, ó, eu vou pegar o meu barbante e vou colar em alguns pedaços pra gente colar daqui a pouco. Vou cortar pra gente colar. Cortei aqui 4 pedaços de barbante. Agora nós vamos pegar a nossa cola e vamos colar o barbante, ó, por trás da nossa harpa. Então, crianças, eu colei, ó, ficou assim por trás. E agora eu vou tirar esse excesso de barbante, de cima e de baixo. Então, crianças, depois de cortar, é essa a nossa atividade. E ela vai valer 5 pontos, essa harpa aqui que a gente fez. Agora, crianças, eu vou fazer aqui as perguntas e cada pergunta vai valer 1 ponto, tá bom? Então, a primeira pergunta é:
Quem foi chamado para tocar para o rei Saul? Segunda pergunta, que instrumento Davi tocava? Terceira pergunta, quem era o profeta de Israel? E a quarta pergunta, quem foi o escolhido pelo povo de Israel para ser o rei deles? Amém? Então esse é o nosso segundo desafio, que são as perguntas. O primeiro, que foi a nossa harpa, vai valer 5 pontos, e cada pergunta vai valer 1 ponto. Então agora, crianças, o nosso terceiro e último desafio vai ser que nem o que a gente já fez em uma outra aula da escola dominical, que é vocês pegarem alguma parte dessa música que nós vamos dançar agora e gravar, tá bom? Então vai valer 5 pontos esse nosso último desafio. E a nossa música vai ser sobre o quê? Sobre louvar a Jesus, né? Por tudo que ele fez pela gente, que nem a gente falou na aula de hoje. Então vamos começar? Vamos louvar ao Senhor Jesus? Sim, de todo o nosso coração e também com todo o nosso corpo. Vamos começar com as mãos. Louvarei ao meu Jesus batendo 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 as mãos. Louvarei batendo as mãos. Os pés. Louvarei ao meu Jesus batendo 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 os pés. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés. Agora com a flauta. Louvarei ao meu Jesus tocando 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 flauta. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta. Louvarei ao meu Jesus dando risada. 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 Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei ao meu Jesus com as mãos no chão. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão. Erguendo as mãos. Louvarei ao meu Jesus erguendo as mãos. Louvarei ao meu Jesus erguendo as mãos. Louvarei ao meu Jesus erguendo as mãos. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também louvará o meu Jesus, você também louvará o meu Jesus, você também louvará o meu Jesus, você também. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também. Todo mundo gritando amém. Também. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Louvarei batendo as mãos, batendo os pés, tocando flauta, dando risada, com as mãos no chão, erguendo as mãos. Você também, gritando amém. Louvarei ao meu Jesus cantando aleluia. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Louvarei ao meu Jesus cantando aleluia. Louvarei ao meu Jesus gritando amém. Então foi essa a aula de hoje, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais da palavra de Deus nessa aulinha, que o Senhor possa estar abençoando a semana de vocês, possa estar abençoando os planos de vocês para essa semana, estar cuidando da família de vocês, da saúde de vocês. Amém? Então é isso, um beijo e até a próxima aula.